Olá, eu sou o Luiz Aff, integrante do Grupo Manas. Nós, do Grupo Manas, nós não só apoiamos o Setembro Amarelo, como agimos em prol da campanha também, Tutupão. E hoje nós vamos trazer uma convidada para você ouvir um pouquinho da experiência dela sobre as questões de saúde mental. Então, assim, se você quiser ver o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder outros vídeos também com a mesma temática ou sobre outras propostas que o Grupo Manas produz. E vamos para o vídeo. E a convidada de hoje é a Franciele, ou você pode chamar ela de Fran Campos. Meu nome é Franciele Campos, mais conhecida como Fran Campos, integrante da Amoras Dance. E eu tô aqui hoje, nesse espaço, pra poder falar um pouquinho sobre saúde mental, não enquanto ativista, não enquanto integrante que trabalha com artes, mas enquanto uma pessoa comum que passa por situações que às vezes o pessoal que tá por trás da telinha, né, aí no celular, computador, que tá distante, ou até mesmo amigos, família, né, acaba não sabendo. E é isso, eu sou uma pessoa que tenho depressão, transtorno de ansiedade e tenho me cuidado, demorei um pouquinho pra me cuidar, mas porque é um processo difícil pra gente reconhecer quando a gente precisa olhar pra dentro da gente, se acolher e se cuidar. É difícil reconhecer, é difícil aceitar, é difícil entender. E muitas das vezes pra gente chegar nesse processo, nesse momento de entender, a gente já tá carregando o mundo nas costas, um mundo de problemas, e tudo isso vai virando uma bola de neve, né? A gente passa por uma situação aqui, por uma situação ali, a gente não cuida, e a gente vai empurrando com a barriga, até a gente não aguentar mais. E foi isso, mais ou menos isso que aconteceu comigo, e agora eu tô me cuidando, tenho feito terapia, não deixei de viver minha vida, porque não é porque eu tenho depressão e os meus transtornos que eu não consiga seguir com a minha vida. Simplesmente a gente tem umas pausas, né? Umas pausas onde a gente tá Passando um carro. Tem alguns momentos que a gente tem que fazer algumas pausas porque a gente não tá bem. E aí a gente precisa dar um pause e respirar fundo. Eu sou estudante de pedagogia, faço parte de um grupo de artes, o Amoras Dance, que você já conhece. E quem não conhece, entra lá no Instagram pra conhecer. É um grupo que tem me ajudado. E tenho aí sido ativa na luta contra o racismo. Minha vida então não parou. Eu tô ativa, estou seguindo a minha vida e fazendo terapia, me cuidando. Não são momentos bons, nem toda terapia é triste, nem toda terapia é um desespero, mas também nem toda terapia vai ser leve. Não é uma questão também que muitos falam, né? Você precisa se ocupar. Não, porque as coisas que passam no nosso coração, na nossa cabeça, nos afeta de maneira intensa, de dentro pra fora, que às vezes nos limita a fazer algumas coisas naquele momento e ocupa um espaço muito grande na nossa cabeça e dentro da gente. Então às vezes o querer estar deitada, o querer estar no escuro, o querer estar dormindo, né, é às vezes o momento que a gente tem pra descansar, pra dar um pause, sabe, pra poder se acolher. É a única forma da gente não fazer algo pior, né? E nessa fase que a gente enfrenta esses altos e baixos da depressão, ou seja, ela qual for o seu transtorno, porque a saúde mental ela envolve muitas coisas, então não é uma situação, e a minha situação não é igual de outras pessoas. Existem várias situações, vários causos que pode te levar a ter uma depressão.
E não vai ser a mesma coisa que ajuda um que vai me ajudar. Então são casos e casos. Por isso que é importante a gente fazer terapia. E o melhor de tudo é não esperar chegar a esse ponto, o ponto do desespero, o ponto da angústia, o ponto de você não conseguir se alimentar, não conseguir ficar sozinho em casa. Todo mundo deveria fazer terapia, se pudesse, se fosse acessível e se for, né? Para isso que é importante a gente dialogar sobre isso, seja qual for o espaço. Porque eu aqui falando, me abrindo, falando da minha particularidade, eu consigo alertar outras pessoas. Outras pessoas podem estar passando pelo que eu estou passando, não uma mesma situação, mas pode estar sentindo o que eu estou sentindo e pode identificar que não está tudo bem, que tem alguma coisinha dentro dela que está fora do lugar, fora do eixo. E que é importante investigar isso. Mas também é importante, não só quem passa por isso, mas os amigos, a família, né? Ter uma noção do que é a saúde mental, do que é a depressão, do que é um transtorno de ansiedade, o que significa a bipolaridade. Não é frescura, não é falta de fazer algo, não é isso. Porque quem está passando por essa situação nem sabe o que ela tá vivendo, qual é o diagnóstico dela. Então é importante a gente ter essas conversas com as pessoas que estão à nossa volta. Não necessariamente você que não está passando por isso tem que saber o que é, tem que entender o que é o diagnóstico, não. Mas é um momento de conversa, é no momento de diálogo com um amigo, com um parente, que você pode ajudar ele, que você pode também se ajudar. Seja para ele poder ter com quem conversar, porque nem sempre a gente também consegue ajudar uma pessoa indicando coisas, né, dando conselho. Às vezes tudo que a gente quer é um abraço e alguém que nos escute, só isso. Só isso. Porque quem vai fazer o nosso diagnóstico da gente é o terapeuta, é o psiquiatra. E a gente conversando sobre isso, seja com nossos amigos, com família no local de trabalho, ou na escola, na faculdade, né? É fazer com que esse assunto pare de ser um tabu. Pare de ser um tabu. A gente vê vários casos que estão acontecendo de suicídio, depressão, entre outras coisas, ligados à saúde mental. E... calma. Ligado à saúde mental. Respirando. Pode colocar até esses momentos de respirar. Pode. A gente... making off. A gente vê vários casos de suicídio, depressão, vários casos ligados à saúde mental que já aconteciam antes da pandemia e que aumentaram com a pandemia. E a gente ainda vê esse assunto sendo um tabu para se falar, para se trabalhar. São os nossos amigos adoecendo, são os nossos parentes adoecendo, e esse assunto ainda continua sendo um tabu. E não dá mais pra gente deixar isso acontecer. Se eu que preciso me cuidar, se eu entendo que isso é importante pra mim, e se eu quero ajudar o outro, eu preciso começar a ir dialogando sobre isso, conversando. Não é frescura, não é falta do que fazer, não é preguiça. Isso é muito sério. Depressão, transtorno de bipolaridade, crise de ansiedade, isso é muito sério. Eu falo isso porque eu passo por isso, né? Como que eu me senti falando sobre isso? Eu me senti bem, porque é colocar pra fora, né? É poder falar, tipo, gritar, gente, ó, eu apareço nas redes sociais sorrindo, linda, maravilhosa, mas não é sempre assim. Então eu sou esse ser humano que tá sorrindo, que tá se divertindo, que tá sempre maquiada, bela, mas tem dias que eu não estou assim. E tem dias que eu não vou conseguir falar disso, ou que eu vou querer só falar sobre isso, porque é um assunto que fica muito tempo guardado dentro da gente. Então é falando que a gente vai se aliviando, mas não quer dizer que eu nunca vou falar desse assunto, ou que vai chegar um momento que eu vou parar. E também não é sempre que eu vou conseguir falar com um sorriso no rosto e com tranquilidade. Mas também vai ter dias que eu vou conseguir falar e tá tudo bem. É só isso, eu só tô falando o que eu tô vivendo. Como é pra você
enquanto mulher, enquanto uma mulher negra, ser, sentir, falar, estar sobre essa questão de saúde mental? Não é fácil. Então nós já vamos ser realistas, né? Se o foco é tornar, né, o assunto mais direto e que seja um assunto que seja trabalhado, então sem frescura. Justo. Dedo na ferida, vamos lá, mentira. Mas enfim, não é fácil, porque a gente já carrega um histórico, né? Quando a gente olha para a história do Brasil, da construção do Brasil, o que as pessoas negras passaram e passam até hoje, a gente vê que é um histórico, né? Que vem se repetindo. Então a questão da mulher negra, o racismo, a violência que a gente passa, né? A violência médica que a gente passa, a violência policial. Porque se eu sou uma mulher, eu passo por racismo, eu não me enquadro no padrão, né? Eu tenho que ser forte, né? Eu não posso falar a verdade, porque não, tô me exaltando, ou estou com raiva. Não, eu apenas estou falando, eu apenas estou dando voz para os meus sentimentos e para minha história. Então assim, não é fácil ser uma mulher negra, ser mulher já não é fácil, ser mulher negra também não é fácil, ser uma mulher negra fora do padrão, piorou, né? Enquanto artista principalmente, né? A gente sabe que na vida profissional a gente vive numa competição, no meu caso com mulheres brancas, artisticamente falando, com mulheres brancas e mulheres negras que estão dentro de um padrão. Porque a gente não se enquadra nos personagens e nas histórias bonitas, né? Porque o ser negra não é ser bonita. A gente vira e mexe, nós somos invisibilizadas, silenciadas, né? Então tem esse histórico, né? E no meu caso não é fácil, porque eu tô resgatando a história, né? Dos meus, que me faz entender o porquê que eu passo tudo isso, mas ao mesmo tempo me mostra o quão forte e resistente eu sou. Não que eu seja obrigada a passar por toda a violência, maus tratos, preconceito, racismo, machismo, mas só me mostra o quanto eu resisti, que sou capaz de muito mais. Mas eu preciso usar essa força para outras coisas, coisas boas. Então eu fico dividida entre usar a força que eu tenho e que não são todas as vezes que ela está aqui, essa força, porque às vezes a gente se sente fraco, né? A gente se sente fraca. Então eu tenho que usar essa força para lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, e ao mesmo tempo tenho que lutar contra toda essa violência. Porque a violência ela não é só física, ela nem sempre é direta, ela acontece de maneira indireta também. Cansa tudo isso? Como cansa? Se cansa? Cansa emocionalmente, né? Porque te deixa triste. Cansa fisicamente, porque toda essa tristeza que te dá, né? Toda tristeza que vai me dando me traz um cansaço físico, porque eu fico, porque eu choro, me desespero, né? E aí é o momento que eu me sinto mais vulnerável, e aí bate uma fraqueza, porque a ausência de força me deixa fraca, né? Eu me sinto cansada com tudo isso, estar deprimida, ficar com raiva, tudo, eu acredito que todo sentimento ele gera um gasto de energia. Às vezes você gasta uma energia de forma positiva, às vezes de forma negativa. E tudo isso acaba trazendo um gasto de forma negativa, que traz uma tristeza, que traz uma falta de esperança, tipo de novo isso tá acontecendo, não tá valendo a pena. Porque a gente tem esses momentos, né, de não acreditar, de não conseguir acreditar. Ainda mais a gente vivendo isso, tendo que lutar contra isso, em pleno século XXI. A gente olha pro passado e vê que isso ainda acontece hoje. E o emocional, eu digo que você pode estar com a perna quebrada e tá bem, tá andando ali com uma certa dificuldade, você está com a perna machucada. Mas o emocional nem todo mundo vê, nem todo mundo consegue identificar, nem nós mesmos conseguimos identificar o que está causando aquela tensão, aquele desgaste, aquele cansaço, aquele sono excessivo. E aí eu falo, né, que o emocional ele consegue acabar
com o seu físico. Uhum. Então é esse o cansaço, né? O emocional que acaba afetando o físico. E uma pessoa triste, uma pessoa com depressão, ela sorri? Ela sorri. Porque não é que a sua vida é infeliz, a sua vida é ruim. São dias. Né? São dias. Então, no meu caso, raramente eu tenho alguma foto minha, ou eu vou postar, praticamente ninguém faz isso, né? Usar as redes sociais pra mostrar que tá triste, pra mostrar que tá desesperada, com olheira, com olhos inchados, que chorou a noite inteira, que brigou com Deus e o mundo, com quem não tinha nada a ver, porque é isso também, né? É difícil, a gente não posta. No meu caso, eu tenho mais pra aliviar o meu coração e a minha cabeça e não chegar a afetar o meu físico, que às vezes é difícil não acontecer, eu tenho usado as redes sociais pra escrever. E aí as pessoas quando nos veem, né, no presencial, quando estão perto da gente, ou quando a gente começa a relatar tudo que a gente vive, as pessoas elas confundem, né? Tipo, ou você tem que ser obrigada a estar sorrindo o tempo inteiro, sendo que até uma pessoa sem depressão tem momentos altos e baixos, nem sempre tá sorrindo, né? Imagine uma pessoa que tem depressão. Sim. Tem dias que ela vai estar péssima, mas não quer dizer que a vida dela seja uma porcaria. Falando em português, né? Bem escrachado. A vida dela não é uma porcaria, a vida dela não é ruim. É um dia ruim, são 2 dias ruins. E a gente procura viver um dia de cada vez. Eu acredito que todo mundo deveria viver assim. Porque só assim a gente consegue diminuir a sobrecarga, né? Porque às vezes a gente se cobra demais. Mas para uma pessoa que tem depressão, que está passando por algum tipo de transtorno, é um dia de cada vez. Ela não é obrigada a estar sorrindo o tempo inteiro. Ninguém tem que ser obrigado a nada. A fingir isso é uma coisa que não é, porque é muito pesado. É uma responsabilidade muito grande, é um peso gigantesco que nós não precisamos carregar nas nossas costas. Já basta o que a gente vem vivendo. Já basta os altos e baixos da vida. Já basta a pandemia. Já basta os problemas que a gente tem. Então não precisamos fingir o que a gente não está sentindo. Ninguém é obrigado a nada. E a vida não é ruim. É um dia ruim. Dizem que quando a gente chora, várias coisas ficam ativas na gente, né? Dentro da gente. Dizem que pra gente chorar não é fácil, né? Pra gente sorrir também não é fácil. E se o outro quer nos acolher, se o outro quer me acolher, se o outro quer entender o que eu tô passando, como que eu vou conseguir demonstrar o que eu tô sentindo? Como que eu vou conseguir ser eu se eu não consigo ter um pouco de liberdade, ou se eu não consigo ser eu mesma, eu de verdade, se eu não consigo me respeitar, né? Então é isso, sorrir nos tempos de hoje não é fácil, então é um ato de resistência, e poder chorar sem ser julgada também é um ato de resistência, né? E não quer dizer que porque eu tenho depressão, porque eu fico com raiva, porque eu fico triste, angustiada, que eu seja uma pessoa ingrata. Eu não sou uma pessoa ingrata. Só é difícil lidar com aquela realidade. Porque a pessoa que está passando por isso, ela também está enfrentando uma realidade, né? Quando ela decide enfrentar a realidade como ela é, sem mentiras, né, transparente, além de ser difícil, é a forma como a gente tem para entender por onde começamos a cuidar, o que a gente pode resolver, no que a gente pode mexer para nos ajudar. Porque é isso, é a realidade, é a verdade, né? E nem todo mundo gosta de viver isso. E nem aceita que o outro viva. Mas o foco aqui, né, que todos estejam bem e vivos. Vivos principalmente, né? E bem na medida do possível. Sim. Então pra que ser de mentira? Sim. O que tá entalado? O que tá entalado? Na garganta da Franciele, né? Eu acho que eu falei de alguns pontos, mas não custa reforçar, né? Eu vou sim falar dos meus sentimentos. Eu vou sim chorar.
Eu sou mãe de 2 meninas e não serei silenciada. Não serei silenciada. Eu não preciso ter as minhas filhas aqui, neste plano, né, pra dizer que eu sou mãe. Não quer dizer que eu seja uma pessoa infeliz, porque eu estou chorando, porque eu estou calada, porque eu estou de cara fechada. Ainda mais eu, Franciele, que tenho sorriso de canto a canto, né? Não é que eu não queira socializar com os outros. Não é que eu não queira me ajudar. É porque ser eu não é fácil, né? Lidar com a depressão, com a ausência, com a tristeza, com o silenciamento, primeiramente enquanto pessoa, depois enquanto mulher, depois enquanto mulher negra, não é fácil. Não sou uma pessoa ingrata, não sou uma pessoa infeliz, não sou uma pessoa fraca. Não sou. Não vou me ocupar mais do que eu já estou ocupada, eu não preciso me ocupar. Eu não preciso ser mais forte do que eu já estou sendo. Porque depois de 2 perdas, depois de tanta violência que eu passei, não só eu, mas as pessoas à minha volta, que convivem comigo, que compartilham a vida comigo, que estão construindo uma vida comigo, sabem do que eu tô falando. Então, antes de julgar qualquer pessoa ou de aconselhar, não façam isso. Antes de soltar qualquer palavra perto dessa pessoa, não só de mim, ainda mais se você sabe da realidade dessa pessoa, bom senso. Cuidado com as palavras. Não aconselhe, acolha, abrace. Tudo que a gente precisa é de alguém que esteja ali só para nos ouvir. E uma mensagem para quem tá assistindo essa entrevista, esse vídeo, esse tutupom, sobre Setembro Amarelo, sobre a campanha de prevenção ao suicídio, o que você tem a dizer? Bom, em primeiro lugar é que saúde mental a gente não trata só em setembro. Vamos começar por aí, né? Porque depressão ela não escolhe quando ela vai começar, a hora que ela vai começar, e ela não vai avisar. Então eu acho que a gente precisa estar mais atento às pessoas à nossa volta e a nós mesmos. Conversar, diálogo, oralidade, né? Converse, pergunte como que o outro está. Como que foi o dia dessa pessoa. Não diga pra ela que ela precisa ser forte. Só escute. O que você está sentindo também, converse com outras pessoas, né? Procure se informar. Procure falar sobre isso. E também se permita sentir o que você tem que sentir. Porque a gente vai acumulando os sentimentos, as coisas que vão acontecendo, vira uma bola de neve e acaba te matando. Porque a morte, ela não acontece só quando você se suicida. A depressão, ela pode te matar, ela pode fazer você desenvolver vários problemas de saúde. A depressão, ela mata. E não é só nota do suicídio. E se nós amamos realmente quem a gente diz amar, comecem por aí. A gente não é obrigada a saber de nada, mas é perguntando que a gente vai descobrindo as coisas. Fazer terapia não é só pra quem tá maluco, louco, não é coisa de louco. É coisa de quem se ama, de quem ama o outro. Terapia, seja psiquiatra, seja com psicólogo, qualquer cuidado, medicação, qualquer cuidado é um ato de amor. De amor, né, com a gente e com quem a gente ama. Então começa por aí, não se cobrem tanto, não se puna por sentir o que você está sentindo. E não tenha pressa, esse conselho é pra Franciele também, né? Não tenha pressa de estar bem, porque essas coisas não se resolvem na hora que você cai de uma hora pra outra, é um processo. E o processo de cura nem sempre vai ser leve, né? Porque às vezes a gente tem que tocar na ferida, limpar, tratar dela. E aí automaticamente ela vai se curando. Sim. Não quer dizer que você também vai esquecer as coisas, os traumas que você passou. Você apenas vai saber como lidar com eles, né? Como enfrentar o mundo. Eu tô aqui com depressão, mas estou na faculdade, estou trabalhando, estou num grupo de artes.
continuo ativa, né, na luta contra o racismo, na luta contra a violência à mulher e qualquer outro tipo de violência. Estou aqui vivendo. O objetivo é não sobreviver, é viver. Mas a gente vai lutando, a gente tá sobrevivendo, né? Eu tô aqui na luta pela minha sobrevivência, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo. Os sonhos não morrem pra gente, a gente pode sonhar. Como eu disse, é um dia difícil, 2 dias difíceis. Bom, gente, esse foi o relato da Fran. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido informativo, instrutivo, que tenha causado curiosidades para você se informar mais sobre o tema. Aqui na descrição tem um monte de link para você pesquisar mais, para você se informar sobre saúde mental e as questões que englobam a psicologia, a psiquiatria, como você se ajudar e ajudar o seu amiguinho. Então, assim, um beijo e vamos ficar bem!